Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é quem tem alimento para mim e para você, a palavra. A Bíblia diz: se conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos orienta, é a verdade que nos protege, é a verdade que nos dá vitória. Amém? Se você vai ver essa mensagem pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O calor aqui está terrível. O título é Jesus vai ao teu encontro. Às vezes a gente está orando, chorando e pensa que Jesus não está ouvindo. Mas na hora certa ele chega. Outros só tem curiosidade em conhecer Jesus, mas ele também vai ao encontro, porque ele conhece o coração. Outros que nunca imaginaram que ia servir, de repente, um belo dia se acordam chorando, aquela coisa, aquela dor inexplicável, aquela alegria, acaba se entregando a Jesus, porque ele foi ao encontro. Ele tem várias formas de trabalhar. Então, se aquele que nem esperava, ele foi ao encontro dele, imagina quem está clamando. Você que está clamando, você que está com problema, tenha convicção e certeza que ele está indo ao seu encontro resolver esse problema. Amém? Lucas 19, do 1 ao 10. O publicano Zaqueu. Vamos ouvir essa mensagem do Senhor? Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Veja que Zaqueu era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que ele era rico. E o povo na época não gostava de Zaqueu, porque ele cobrava impostos. E ele não era justo, ele era injusto, né? Então, nossos olhos, o Senhor só olha para o justo. Não, o Senhor olha para aquele que ele quer salvar. O Senhor olha para aquele que ele conhece o coração. O Senhor vai ao encontro, o Senhor sabe trabalhar. Porque o Senhor não olha para o homem ou para a mulher como eu e você olha. Ele tira um raio-x de dentro para fora. E ele sabe exatamente aquele que precisa dele. Procurava, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu não fazia parte do povo de Jesus. Zaqueu não estava ali para ser curado. Zaqueu, ele só procurava ver quem era Jesus. Pela curiosidade, aquele homem que fazia tanto milagre, as pessoas falavam tanto. Existem pessoas assim que têm curiosidade de conhecer Jesus. Mas, por incrível que pareça, essas pessoas muitas vezes são aquelas que Jesus já chega na vida deles antes dele ter curiosidade. Porque Jesus, ele vai ao nosso encontro porque ele sabe o que o ser humano necessita. O que eu quero dizer é que Jesus vai ao encontro daquele que é curioso. Imagina, da minha situação e da tua, que ficamos orando, clamando, chorando, perguntando, pedindo. Ele está indo ao encontro. Ele está resolvendo tudo para mim e para você. O seu papel é adorar. O seu papel é esperar. O seu papel é ficar de boca fechada e deixar o Senhor chegar. Correndo adiante, subiu um muro, para o ver, porque havia de passar por ali. Esse muro era uma árvore. Zaqueu passou, subiu, para ver, por curiosidade, Jesus passar. Porque Zaqueu era de pequena estatura. E no meio da multidão ele não ia ver Jesus. Jesus não procura homens belos, magros, pequenos ou grandes. Não. Ele não vai por aparência, ele não vai por cultura, ele não vai por status sociais, ele não vai pela intelectualidade. Ele é que conhece o ser humano. Ele sabe chegar na hora certa. Ele sabe aquele que não serve a ele, que precisa dele. Ele sabe daquele que a mãe, ou o esposo, ou a esposa está orando. Ele vai ao encontro. Ele sabe daquele que está na UTI, que está nas últimas. Ele vai ao encontro. Não se preocupe que Jesus conhece tudo e todos. Agora o meu papel e o seu é continuar clamando. Ah, Beth, ele não conhece? Conhece. Mas eu e você precisa estar conversando com ele.
para ter experiência, para ver quando Ele chega e atende nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Veja que coisa tremenda. Zaqueu só estava ali por curiosidade para ver Jesus passar. Só que antes de Zaqueu ficar ali vendo Jesus, Jesus chegou primeiro. Disse: olha, desce, porque me convém hoje pousar em sua casa. Aqui tem 3 coisas tremendas. A primeira é que Zaqueu não estava à procura de Jesus, só tinha curiosidade, e Jesus veio ao encontro dele. A segunda é que Jesus não vê como um homem vê, porque todos odiavam, a maioria odiava Zaqueu, mas o Senhor foi para a casa de Zaqueu. A gente vai para uma casa quando é convidado, a gente vai para uma casa da família, a gente vai para uma casa quando somos convidados para uma festa. E aqui Jesus não foi convidado, mas ele deixou bem claro: desce, porque me convém pousar em sua casa. Porque ele sabe que Zaqueu, no coração dele, quem era Zaqueu? Às vezes as pessoas estão julgando, estão atacando, estão mentindo, estão caluniando, mas quem conhece você por dentro e eu é Jesus. Jesus não perde tempo com conversinha mole. Jesus não perde tempo com quem julga, com quem olha para mim e para você com desdém. Ele conhece, ninguém engana ele. Zaqueu era criticado, era odiado, mas Jesus conhecia Zaqueu. Jesus sabia que quando chegasse, Zaqueu ia abrir as portas, principalmente do coração. Às vezes tem muitos na casa de Deus, mas Jesus não foi ao seu encontro ainda porque está ali sem compromisso nenhum. Porque está ali muitas vezes porque quer uma bênção, mas não quer o abençoador. Aí você diz para mim: mas Zaqueu não queria o abençoador. É verdade, mas veja a atitude de Zaqueu. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Ele se apressou, ele desceu e recebeu com alegria. Ele nem esperava, ele nem imaginava que Jesus, aquele homem tão falado, iria para a sua casa. Aquilo que você nem imagina o que vai acontecer. Aquilo que você, assim, sabe, está triste, nem dá mais valor, não quer nem saber mais, nem ora mais. Jesus está preparando algo. Porque você orou e não aconteceu. Pode não acontecer do jeito que eu e você quer, mas ele tem alegria para o seu coração. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E você que está triste, está chegando a alegria da parte do Senhor. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O pessoal aqui criticaram Zaqueu, murmuraram, né? Cochicharam ali. Quantos não murmuram às vezes? O Senhor já fez tanta coisa, mas continuam murmurando. Quantos não julgam aquele ou aquela que Jesus o ama e vai fazer coisas lindas na vida dele, na vida dela? Louvado seja o nome do Senhor. Nosso papel não é criticar, não é atacar, não é murmurar. Nosso papel não é acusar. Nosso papel é ficar na posição de servo e de serva, adorar o Senhor e deixar Ele trabalhar. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus conhecia tanto o coração de Zaqueu, que ele sabia que quando ele chegasse naquela casa, Zaqueu mudaria. Tem tantos que estão na casa do Senhor há tantos anos, mas não teve uma conversão ainda, não mudou. Só precisou Jesus chegar. E Zaqueu reconheceu o seu pecado. E Jesus, com a presença de Jesus, ele notou que Jesus era tão bom que não olhou pela aparência nem pelo caráter, mas foi à casa dele. Aquilo foi o suficiente para Zaqueu entender que errava e que precisava mudar aquela situação. Ele disse que daria 4 vezes mais. Jesus não apontou, Jesus não chegou a condenar, não. Jesus chegou, foi ao encontro dele. Tem muitos que só precisa Jesus chegar, porque está no pecado, mas tem um coração lindo. Acha que Jesus não ama. E quando Jesus chega, a pessoa se transforma só com a presença de Jesus. Então, continue orando pelo seu, pela sua, que está afastado, ou está no mundo, ou está nas drogas.
porque tem solução. Jesus chegou na casa de Zaqueu sem ele esperar. Ele se convidou. E ali foi o suficiente para Zaqueu entender quem era aquele homem que estava na casa de Zaqueu. Então, aqueles que estão julgando a sua parentela, continue orando, porque na hora certa Jesus chega lá. Jesus não vê ele pela aparência, olha. Jesus vê o que está dentro. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Veja que ele deixou bem claro que Zaqueu, com todas aquelas falhas, mas era filho de Abraão. E que chegou salvação naquela casa, porque Zaqueu se permitiu Jesus entrar e ele viu os erros dele e se arrependeu. Ia dar 4 vezes mais a quem ele tirou. Continue orando, porque aquele que as pessoas julgam e cobram e condenam, Jesus sabe como chegar. Tem muitos Zaqueu ainda que Jesus está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Quantos estão aí sem solução aos olhos humanos, ao meu, aos seus olhos? Que a gente acha que está perdido. Não está. Não pare de orar pelo seu filho ou sua filha, ou seu esposo ou sua esposa, pelo seu sonho, não pare. Pela sua saúde, não pare de orar. Pela sua faculdade, não pare de orar. O sonho de ter sua casa própria, não pare, porque Jesus chega. Zaqueu só queria ter curiosidade e Jesus chegou, porque Jesus é que conhece os corações. E quando Jesus chegou, Zaqueu reconheceu o erro. E o Senhor disse: hoje tem salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então, aqueles que muitos não dão nada, é aquele da sua parentela que Jesus vai fazer uma grande obra. Amém? Não esqueça, Jesus vai ao teu encontro e ao encontro daqueles que você está clamando. A paz do Senhor, ou está clamando pelaquela vitória, Ele está chegando com a vitória. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.